Apresentar. Pronto, pessoal. Então, vamos continuar a aula de ontem, né? A aula de ontem a gente discutiu a introdução de rasterização, né? Falamos daquela técnica da distância e do dentro-fora, né? Que, enfim, são duas maneiras, de certa maneira, de fazer a mesma coisa, né? Você pintar um pixel, um ponto na tela, né? Hoje nós falamos da questão de amostragem, né? Começamos a ter uma pincelada em Fourier. E agora a gente vai continuar falando do algoritmo de Bresenham, né? O algoritmo de Bresenham, como eu disse, ele é importante porque ele nos mostra como fazer a discretização de linhas, né? No computador, nós temos o objeto matemático linha, mas obviamente não dá para você não consegue fazer exatamente uma reta usando pixels, né? Porque os pixels são quadradinhos, né? Então a gente tenta fazer o mais próximo possível disso usando Bresenham, né? E Bresenham, usando aquele mesmo princípio, né, da nossa da técnica de Nyquist Channel, né? Você também precisa um mínimo, né? Você precisaria para representar uma reta, né? Seria 2 pontos, né? Seria o ponto mínimo e o ponto máximo, né? Exatamente como aquela onda senoide. Então a gente precisa do mínimo e do máximo, né? Então, seria 2 pontos, seria suficiente para representar o sinal de um segmento de reta, né? Mas não necessariamente, né? Porque a gente quer, porque não é, na área a gente não quer só representar o sinal, né? A gente quer representar a continuidade, né? A ligação entre esses 2 pontos. Aí você pode ter a ideia, não sei se ninguém pensou nisso, talvez a distância, né? A distância, será que a distância é suficiente? Aí a gente vai ver que não, a distância não é exatamente uma boa medida para saber quantos pixels você precisa, tá? Até funciona em alguns casos, mas não sempre. Outra questão também que eu acho importante falar, vocês começarem a pensar, vocês começarem a ter uma noção melhor do que quer dizer uma alta frequência, tá? Eu falei de altas frequências e Fourier trata isso, né? Regiões de alta frequência e baixa frequência. Eu não deixei muito claro o que é, né? Uma curva, né? Uma função, uma alta frequência seria uma grande região de ondulação numa pequena região de espaço, tá? Existe uma alteração rápida da função em uma pequena região dela. Isso que a gente chama de seria uma alta frequência. Mas, por exemplo, o que significaria por uma imagem, certo? Uma imagem, né, uma fotografia, nós estamos lidando com cores, certo? Uma fotografia pode ser imaginada como uma função, talvez 3D, ou qual? Você tem 5 dimensões, né? Na verdade, das 5 dimensões, se você pensar, você tem um ponto para cada par x e y, né? Você tem uma cor correspondente, RGB, né? Das 5 dimensões, 2 com 3, né? Tem a função de 5 dimensões, né? Se você pensar desse jeito. Mas existe, como é que eu posso enxergar o que seria uma alta frequência nisso? A alta frequência seria no caso de uma imagem, seria uma alteração rápida de cores, certo? Em que momento essa alteração rápida de cores ocorre? Principalmente nas fronteiras, né? Aqui na minha imagem que vocês estão vendo, uma região de alta frequência seria justamente essa borda aqui, né? Entre a minha camisa e o fundo da tela, né? Essa parede branca, isso aqui é uma região de alta frequência, certo? Todas as regiões de borda são consideradas de alta frequência. Meu cabelo também, porque, enfim, né? Cabelo também seria considerado uma região de alta frequência, né? Você tem vários fiapinhos, um próximos do outro, bem fininhos, né? Certo? Também seria uma região de alta frequência. Só para vocês pensarem assim, o que é uma região de alta frequência. No meu corpo, né, as costas é uma região de baixa frequência, porque é mais ou menos uniforme, né? E a sua mão pode ser considerada uma região de alta frequência, certo? Isso aí seria uma imagem 3D, né? Na verdade, já estou falando assim, né? Quando eu falo do corpo humano, já estou falando de uma imagem 3D. A sua mão é uma região de alta frequência, porque tem vários detalhes, né? Tem a unha, tem os dedos e tal, em uma região pequena, né? Enquanto que as costas é uma região grande sua e que não tem muitas alterações. Tem até algumas ondulações e tal, mas você pode fazer até
usando aqueles truques das normais, né? Ou então paralaxe e tal. Então, não é uma região de alta frequência, né? As costas. E uma imagem seria essa transição de cores, né? Mas, em geral, tem a ver com o quê? Tem a ver com fronteira, né? Então, por isso, principalmente no caso de 2D, né? 2D não. Em geral, não. No caso 2D de imagem, a alta frequência tem a ver com fronteira. Então, é importante que essas fronteiras sejam representadas o mais fiel possível. Por isso que o algoritmo Bayesian, agora voltando, né, é importante, né? Porque seria uma maneira de você representar essa fronteira do jeito mais fiel possível, né? É o que a gente vai ver hoje. Vamos ver no meu slide, né? Sim? Alô? Pessoal? Sim, professor, tá me Tô vendo. vendo sim, professor. Ok. Ó, dei a resposta. Só para ter certeza, né? Então, o algoritmo de Bayesian, certo? Só para a gente ter aquela ideia, eu fiz aqui um desenho bem simples, seria aquele triângulo 3, 4, 5, né? Vocês devem conhecer que é o triângulo retângulo, né? Básico. Nós temos aqui, ó, 4 pixels, né? Ó, 4, 3, 5. Certo? Essa diagonal dele seria 5 pixels, sendo que na hora de... Por isso que eu disse, né? Seria a distância 5, né? Entre o ponto 0, 0 e o ponto 4, 3, né? A distância entre o ponto 0, 0 e 4, 3 é 5, né? Só que você não usa 5 pixels para representar isso, certo? A amostra mínima necessária, segundo o algoritmo de Bayesian, é usar 4 pixels, certo? 4 pixels, que seria o segmento maior, né? Em relação à altura e o comprimento, você consegue representar uma reta, certo? Um segmento de reta, tá? Seria esse cara pintado aqui em vermelho, tá? Isso aqui seria o modelo matemático, e isso aqui seria a representação dessa reta de distância 5, né? De 4 pixels no computador, tá? De comprimento 5, né? Na verdade. Certo? Isso aí, lógico que depende do jeito que você está fazendo a discretização desses pixels, tá? Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Mas só para vocês verem que essa representação de 1 para 1 não é fiel. Lógico que se eu estivesse andando, né, horizontalmente ou verticalmente, paralela aos eixos, né, aí seria, né, porque a comprimento 4, né, realmente são 4 pixels, e a altura 3 realmente é 3 pixels, né? Mas aí a hipotenusa já não é, né? Que é diagonal, né? Porque já tá pegando... Estaria pegando a diagonal... A diagonal não, né? A hipotenusa, né? Do triângulo retângulo já não é assim, né? Por isso que eu disse que a distância não é necessariamente uma boa... Não é uma boa maneira de você saber aquela questão da amostragem mínima necessária, né? Pelo teorema de Nyquist-Shannon. E nem a área, tá? Para polígono. Eles dão uma ideia, certo? Aproximada do que precisa, mas não necessariamente é o real, né? Certo? E aí, como é que chega esse algoritmo, né, do Bayesian? Ele é um algoritmo que é baseado em linhas, né? Na equação da reta, né? Eu não sei se... Talvez só para vocês terem uma ideia, para a gente não fazer um negócio do nada, né? Deixa eu... Antes de a gente mostrar a derivação, só para a gente saber por que ele marcou esses pixels, certo? Um dos algoritmos clássicos, né? Antes de Bayesian, né? Também existe um algoritmo DDA, por exemplo. Aí a tradução DDA... A sigla eu não me lembro do que quer dizer, tá? Mas eu posso... Depois eu coloco para vocês. Mas a ideia do Bayesian é a mesma do DDA, que é o seguinte: você marca o pixel de início, tá? E você marca o pixel de final, e você quer fazer o traçado entre eles, certo? Já que eu estou começando desse pixel, eu veria, marco das linhas, e estou indo da esquerda para a direita, certo? Eu veria as linhas verticais, né? Nesse caso aqui, a linha vertical
do pixel que essa linha azul está cruzando é esse pedacinho reto aqui, né? O ponto do meio dele é bem aqui, certo? Como a linha está cruzando acima do ponto do meio, quer dizer o quê? Que ela está mais próxima desse ponto, certo? Do que desse ponto inferior, certo? Da extremidade. Quer dizer que a linha está ficando mais próximo do teto do pixel do que da base do pixel, certo? Começa sempre para começar o pixel inicial. Como é que a gente vai fazer? Vai definir quem é, usando aquela técnica que eu já mostrei na aula passada da amostragem do ponto, certo? E aí, para saber qual o próximo pixel que eu devo pegar, eu vejo para onde a linha está indo, certo? A linha está próxima de quem? Nesse caso aqui, a linha está ficando próximo do teto do pixel, né? Como é, sendo mais rigoroso, é olhando aqui o meio, né, a metade da altura do pixel, e ver que ela está passando na parte de cima, né? Como ela está passando na parte de cima, quer dizer que ela está crescendo. Então, o próximo pixel que eu vou pegar vai ser o de cima, certo? Aí eu olho essa próxima, onde é que a linha está cruzando de novo. Nesse caso aqui, esse aqui é um caso interessante para me falar, ele vai dar exatamente na metade. Como é que você sabe disso, professor? Porque a equação da reta, né? Tá só olhando aí no olho, né? Tá descobrindo? Não estou fazendo isso. A derivada da equação da reta, né? Você já deve ter. A equação da reta, em geral, é ax mais b, né? Que imagino que vocês sabem. A derivada disso seria simplesmente a, né? É dx, dy dx, né? Como o y varia de acordo com x, certo? De forma discreta, a gente faz isso pegando o ponto final, certo? Menos o ponto inicial. Uma derivada discreta, né? Digamos assim. Um gradiente, né? Também que as pessoas chamam, certo? Nós temos o ponto. Quando eu traço uma reta, né? Eu traço uma reta do ponto x e fi, né? Ou yi, até o ponto xf, yf, tá? Para eu pegar a derivada dela, vou colocar aqui 2 pontos, tá? Basta você pegar a diferença dos y, né? Dividido pela diferença em x, tá? Isso aí vai me dar a derivada de um segmento de reta, tá? Poderia ser qualquer x, qualquer y, isso só vale para reta, tá? Por que só vale para reta? Na verdade, a definição da derivada é que conforme o x e essa distância x, entre xf e xi, né? Conforme menor o intervalo do seu x, menor o y também vai convergindo em um ponto, desde que a função seja contínua, né? Isso aí seria o limite, né? Na verdade. E aí você consegue chegar usando a diferença entre a função dividida pela diferença do intervalo, você consegue chegar na derivada da função, certo? Que seria equivalente ao coeficiente de tangência, né? Certo? Derivada da função. Certo? Sendo que como a reta ela não muda, né? Isso aí seria importante, por exemplo, numa senoide, né? Que a senoide ela está sempre mudando, né? Constantemente. Mas numa reta ela não muda, né? Ela está sempre ou crescendo ou diminuindo, né? Então você não precisa pegar 2 pontos exatamente próximos, né? Para descobrir quem é. Tá? Você pode pegar 2 pontos quaisquer. No caso exclusivo da reta, tá? Ou do segmento de reta. Então, nesse caso aqui, como aqui a altura é 3 e a base é 4, né? A derivada disso seria 3/4, né? Que é o que isso aqui? 0,75. Né? Ok? E aí, se a gente voltar aqui para... Não sei se foi muito rápido. 3/4, 0,75, tá? Nesse caso específico que eu estou mostrando aqui do slide, tá? E aí, no caso, sim, 0,75, né? Ó, quando a gente está no ponto 1, tendo aquela função ax mais b, né? Como eu estou partindo, supostamente eu estou partindo da origem, o b seria 0, tá? Aí nós temos, seria uma função y igual a x, né? Se eu estou partindo da origem,
Isso aí é só um pouquinho de compreensão, né? O que é o B? O B é um bias, tá? Se você tem uma reta, conforme você... Não sei se vocês estão me vendo. Também não sei se todo mundo tem essa compreensão de, de reta, né? Do que a equação de reta representa, porque às vezes as pessoas não ensinam isso, né? Então, você tem a equação YAX mais B, certo? O A, que é a derivada, que eu acabei de mostrar para vocês, o que ele diz, certo? Ela diz qual é a inclinação dessa reta, tá? A equação da reta, o A, ele diz, se você pegar na origem, ela diz o quanto ela vai estar girando aqui, tá? Quem diz isso para mim é o A, é a derivada, né? O B, ele me diz qual é o deslocamento dessa reta, né? Porque nem toda reta está na origem, né? Então, o B mais B ou menos B vai deslocar essa reta no espaço, tá? E o A vai girar ela. É isso que faz, tá? As duas coeficientes da YA, AX mais B. Então, no caso, assumindo que o B é zero, a gente está na origem, tá? E aí, colocando, né? X0, né? O Y vai ser igual a zero. X igual a 1, o Y vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 vezes, né? Porque o X, AX, 1 vezes 0,75. Certo? Então, esse ponto aqui está exatamente, é o ponto 1,075. 0,75 realmente está acima de meio, né? Então, eu vou pintar esse cara. E depois, esse outro ponto aqui, esse ponto aqui é o ponto 2, né? Ó, 1, 0, 1, 2 aqui no X, né? 2 vai ser 2A, né? 2 vezes 0,75 dá 1,5, ó. Certo? 1,5, ignorando esse 1, que interessa é o meio para a gente, tá? Então tá exatamente passando na metade do pixel, certo? E aí, o que você faz? Aí já começa aquela história, né? Depende do seu algoritmo, da sua implementação do Bresner, tá? Eu acho que, para mim, faz mais sentido. E se você tem zero, né? A diferença é zero, né? Ou se você tem um ponto. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Dá exatamente no meio. Significa que ele está na mesma distância, a reta naquele ponto, está na mesma distância do topo do pixel e para a base, certo? Quer dizer que os dois pontos estão na mesma distância. Então, na teoria, você poderia pegar qualquer um. Você pode pegar tanto próximo, né? Sem alterar a altura, como pode pegar esse cara aqui de cima. Para mim, faz mais sentido zero, né? Se a distância é zero, quer dizer que nada mudou, né? Para mim, faz mais sentido pegar o próximo, né? Mas depende da sua implementação. Por isso, você pode ver resultados de Bresner, às vezes, diferentes por causa desse tipo. O que acontece no caso do meio, né? No caso do meio também não acontece com tanta frequência assim, né? É um ponto específico que é difícil de pegar. Mais ou menos, porque tem arredondamentos, né? Certo? E aí, esse último cara aqui, 3, né? Certo? 0, 1, 2, 3. 3A, né? 3 vezes 0,75 daria 2,25, né? 2,25 tá bem aqui, né? Aí ignora o 2, parte inteira, que não interessa pra gente, dá 0,25, né? 0,25 é menor do que meio, só que é maior, né, do que a posição que ele tá, né? A posição aqui que ele, se você não desceu, né, do jeito que eu fiz, se você repetiu aqui embaixo, quer dizer que a ponta que ele está passando está acima do teto, inclusive, né? Você lembra que eu estou aqui embaixo, né? Ainda, porque eu peguei o próximo. Então, se eu estou pegando lá, ele está passando lá por cima do pixel. Então, o correto é pegar o próximo de cima, tá? Só para vocês saberem o que seria... É isso que o algoritmo DDA faz, tá? Ele subtrai 1, no caso, né? Então, ele subtraía 1, daria, em vez de dar 0... No primeiro caso, daria meio, mas só que nesse caso daria 1,25. 1,25 é maior do que meio, então você precisa ir para cima, tá? Se você tivesse pegado o pixel de cima, também daria o final, veja que o final daria... Agora, esse cara aqui poderia ser tanto o cara de baixo como esse de cima, né? O final sempre seria o mesmo, tá? Se eu tivesse pego o cara de cima, daria o quê? Dá 1,5, que daria... Aí o próximo seria 2, né? E aí você, quando pegar o próximo, vai ser 2 menos 2,25 menos 2, que dá 0,25. Então você pegaria o do lado vizinho, né? Mas você vê que o final acaba do mesmo jeito, certo?
embora tenha uma pequena variação aí. Certo? Essa é a ideia do DDA. O Bressenham, ele fez a mesma coisa, só que ele pensou, pô, ficar lidando com pontos flutuantes não é legal, né? Porque é aquela história de precisa trabalhar com inteiros. Então ele pensou em fazer, né, de um jeito que não precisasse fazer isso, né? Ah, uma coisa assim, né? Primeiro também vale a pena falar que numa função, numa reta, né, existe uma região de grande variação e uma região de baixa variação, tá? Nesse caso aqui, a região, e também tem uma região de igual variação, né? Eu estou usando, quando eu estou fazendo ali a derivada, existe um outro cara que é equivalente também, isso que eu acabei de fazer, né? Quem é equivalente à derivada que eu acabei de fazer? Diferença de y, a diferença de y, a diferença de x. Quem é uma outra possível definição para esse caso? Só vale isso só vale para reta, segmento de reta, certo? Mas existe um outro cara também com esse mesmo nome. Vocês sabem quem é? Exatamente, é a tangente, né? A tangente desse ângulo aqui também é dada por essa mesma maneira, certo? É o lado oposto sobre o lado adjacente, certo? E nesse caso aqui, esse segmento ele está mais próximo do eixo X, certo? Como ele está mais próximo do eixo X, essa foi a primeira coisa que o Bresnan fez, certo? Se eu sei que o segmento ele está mais orientado próximo do eixo X, então eu sei que sempre que eu progredir com o meu segmento de reta, né, que pode ser bem maior do que isso daí, porque isso aqui só tem 4 pixels, né, nesse caso aqui, por exemplo, né, certo? Se esse cara aqui está maior, está mais próximo de X do que está mais próximo de Y, certo? Como é que eu sei se esse segmento está mais próximo de X ou mais próximo de Y? Através da derivada ou então através da tangente, né? Você contando aqui quantos quadradinhos tem aqui em relação a esses, né? Ó, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? A variação em X é maior do que a variação em Y. Então, quer dizer que esse segmento de reta, embora esteja decrescendo, e esse aqui está crescendo, ambos estão próximos do eixo X, tá? Então, eu sei, nesse caso, que sempre eu tenho que marcar pelo menos um pixel no X, certo? Conforme eu vou progredindo em relação ao pixel final, se o pixel inicial é esse cara aqui, e o pixel final é esse cara aqui, na verdade seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Não muda, mesmo assim, 7, 4, certo? Eu sei que a distância, que para eu sair desse cara, né, da posição 0 e chegar nessa posição 7 aqui, você sempre tem que adicionar um pixel, senão eu não vou conseguir chegar nessa coluna aqui, certo? Isso foi a primeira coisa que o Bresnan notou, né? Assim como o DDA também, né? Porque ele sempre adiciona o X, né? A dúvida, tá? Se eu vou incrementar ou não o Y, né? Ou se eu vou decrementar ou não o Y. Eu vou só marcar o cara do lado, né? Ou eu vou descer. Eu vou só marcar esse cara do lado ou eu vou subir, se a reta tá subindo, né? Tá? E aí você tem que fazer um teste. Qual é o teste que você faz? No caso, nos dois casos, né? É ver qual a linha, o seu segmento original está mais próximo de quem, certo? Está mais próximo do pixel de cima ou do pixel de baixo, certo? Sendo que aí Bresner conseguiu fazer esse teste de forma usando inteiros, né? Eu queria, talvez seja, não sei se é interessante mostrar a derivação, mas, enfim, a ideia é que você pegaria y igual a A, né? X mais 1, né? Que está sempre indo para o próximo, mais B. E aí eu sei que isso, só para vocês terem a ideia, assim, por cima, tá? Não sei se eu vou fazer toda a derivação, mas você pode ter eu começo de um pixel, certo? Que é aquele pixel definido ou a equação do dentro ou fora, o pixel inicial e o pixel final, fazendo pela equação do dentro ou fora, né? Sendo que aí você vai fazer agora o quê? Pega a distância, né? A distância da reta, né? Para o próximo pixel, né? Pode ser tanto
né? Você pode ficar no mesma altura, né? Que vai ser esse YP, tá? YP menos Y, essa aqui é a posição real da reta. Talvez seja bom colocar assim, pixel, né? Esse Y aqui é o Y real, vocês colocam assim, ser consistente, mais ou menos, pronto. E aí você também pode fazer Y mais 1 menos YR, tá? Esse aqui é o pixel, esse Y sozinho é a posição de pixel, tá? Vou colocar PY mesmo, tá? Já usei Y ali em cima, né, para não confundir. Então, pronto. O PY é o pixel, né? E o Y é a posição real da reta, tá? E aí eu quero ver se no próximo pixel eu vou, no caso aqui eu estou considerando uma reta que está decrescendo próximo a X, tá? E eu quero ver se o próximo pixel eu vou pegar subindo, né? Que está crescendo, né? A reta, no caso ali, no mesmo caso do triângulo 3, 4, 5, ou se eu vou pegar o pixel de baixo, certo? Aí, para isso, eu tenho que ver quem é o maior, se é esse cara ou se é esse cara, né? E aí, para isso, se eu chamar isso aqui de D2, né? Isso aqui de D1, né? Você concorda? Se D1 for menor do que D2, né? Eu tenho que pegar o cara de baixo, né? Quer dizer que eu estou mais próximo do fundo do pixel, né? Se a diferença, se a posição real lá na reta analítica, né? For esse número PY menos I for menor do que D2, quer dizer que eu estou mais próximo do chão, mais próximo desse pixel de baixo do que do pixel de cima. E se D2 for maior, né, quer dizer que eu estou, se for o contrário, né? Não. D1 é maior do que D2, e por consequência D2 é menor do que D1, quer dizer que você tem que pegar o PI mais 1, né? Tem que pegar o pixel de cima, tá? Só que isso aqui pode ser... Aí aquela questão, né? Do igual. Onde é que você vai colocar o igual? Você pode colocar o igual aqui, você pode colocar o igual aqui, né? Eu coloco aqui, tá? D1 menos D2. E aí diz o quê? Que D1 menos D2 menor ou igual a zero, você pega o pixel, não altera a altura, né? Para ser mais genérico, né? Não altera a altura. E quando D1 menos D2 for maior que zero, você altera a altura, né? Eu vou incrementar o pixel em 1, tá? Vou subir ele. Ok? E aí, fazendo esse cálculo, né? D1 menos D2, então faz o quê? Você só precisa saber quem é D1 menos D2, né? Vai dar PY mais 1 menos Y. Aliás, perdão. PY menos Y menos PY mais 1 menos Y. Tá? D1 menos D2 vai ser igual, então, ó. Certo? D1 menos... Ah, não, perdão. Aqui eu fiz errado. Por isso está dando errado aqui. Porque isso aqui é Y menos PI, né? Certo? E você tem aqui você tem os dois pontos, né? Perdão. Você tem dois pontos, né? A reta está passando por aqui, né? Ó. Se esse ponto real menos esse cara, né? Parece que tem que ser positivo, né? Porque se eu fizesse Y menos I, ia ser negativo, né? Estou pegando um número menor, subtraindo qualquer... Enfim. Você tem que pegar esse cara aqui, teoricamente, está numa escala, né? Se você tem a base do pixel seria o mínimo e o topo dele seria o máximo, certo? Então, PI mais 1 é maior do que Y, certamente, tá? E PI, e só o PY, pegar o próximo, é menor, tá? Uma região crescente, né? Desse jeito, você também faz. Se for decrescente, também dá para pensar da mesma maneira, tá? Forma-se análoga, né? Na verdade. Então, para ser positivo, Y menos PI, né? Porque esse cara aqui vai ser maior do que o menor número possível. E esse cara aqui é maior do que a posição real da reta, em geral, né? Certo? Então, seria PI, Y menos PI, perdão. Então, um erro aqui de sinal, né? Tá bom? Agora já dá para ver o que eu queria mostrar, né?
Aí, nesse caso aqui, vai dar 2y, né, ó, menos 2pi menos 1, tá vendo? Já apareceu o 2 aí, né? Por isso que a gente vai ver o 2 lá no algoritmo do cara, tá? Sendo que aí esse y, né, é esse carinha aqui, né? Tá? E2 é 2 vezes, né? Esse cara, menos 2py, né? Menos 1, certo? E a gente desenvolvendo isso, né? Dá 2ax, né? 2a, certo? 2ax, 2a, mais 2b, menos 2py, menos i, né? Ok? Sendo que aí A, né, o problema de A é que A é uma derivada, né? Que é aquele que a gente pode chamar ele aqui também, para ficar mais simples, né? dy sobre dx, né? Ah, já está ali em cima, dy sobre dx, né? E eu substituo dy sobre dx, né? É qual o problema de A ser dy sobre dx? É que A sendo dy sobre dx, você tem um número ali de ponto flutuante, né? E a gente quer tirar os números de ponto flutuante, né? Como eu acabei de falar. Certo? E aí o que você faz para tirar, você multiplica dx dos dois lados, tá? Fica dx vezes d1 menos d2. E aí agora aqui eu posso cortar o dx fora, né? Vai ficar 2dyx. Aqui também vai-se embora o dx, né? Aqui vai dar 2dxb. E aqui vai dar... Opa! Só para ficar consistente, né? Já que eu chamei de pixel de py, então pixel px, tá? Para ficar consistente. Vai ficar mais fácil também de ver o que eu estou querendo mostrar. 2dxb multiplicando, né? 2dxb, 2dxpy e aqui dx. Certo? Só fazendo agora uma organização. Deixa eu colocar lá na fórmula também, né? Para vocês. A fórmula aqui para pegar o próximo pixel, né? Que é sempre mais 1. Seria x mais 1, tá? Aí, organizando, para deixar esses caras aqui próximos um do outro, ó. Certo? Esse cara aqui é uma constante, certo? Esse cara aqui. Vocês estão vendo? Eu fiquei fazendo essa forma. Vocês estão vendo, né? Meu notebook. O notepad, quer dizer? Sim, ok. Certo. Então, esse cara aqui, ó, ele é uma constante, certo? Porque dy, né, aquela diferença do pixel do y final menos o y inicial, né? Que pode ser qualquer um. Aqui é a diferença do x final e x inicial, né? Tanto aqui dx. E b é uma constante também, certo? Ok? Sendo que aí Bresnan, isso aqui na verdade seria o erro, isso aqui não muda, certo? Para definir quem é que vai ser maior ou menor, certo? Na verdade, isso aqui nos dá o ponto inicial, certo? A primeira ideia do Bresnan, eu estou tentando fazer de forma simplificada, tá? Como eu disse, como o Bresnan considera que você não tem todo ponto que está dentro daquele quadradinho, certo? Vai ser representado por aquele pixel, tá? A grosso modo. A gente sabe que não é assim, depende do seu algoritmo, tá? Mas todo ponto que está dentro daquele, todo ponto geométrico que está dentro do quadradinho do pixel inicial, vai ser representado por aquele pixel inicial, certo? Por isso, a gente pode assumir que esse B aqui vai ser 0, tá? E aí, sendo 0, né? O ponto inicial, o nosso erro inicial é exatamente isso daqui, tá?
2 vezes dy menos dx, tá? E agora que eu sei qual vai ser o meu estado inicial do ponto, né? Eu preciso saber como é que ele vai variar, certo? Isso aqui é uma constante que é definida seria o meu erro inicial, né? Qual é a distância da minha reta para os dois extremos inicialmente, certo? Considerando o próximo pixel, né? Lembra que eu fiz aí a diferença do y de cima e o y de baixo, certo? Usando o próximo pixel. Então, isso aqui me dá o erro. Eu estou assumindo que não existe erro inicial, certo? Todo mundo está lendo daquele quadradinho, começou naquele pixel, certo? E que o erro, que é da reta lá passando, né? Inicialmente, é esse cara aí. Só que isso aí não é o suficiente, tá? Para eu definir se o cara... que é só uma parte, né, da equação, né? Só estou vendo isso aqui, né? Para eu ver se eu vou pegar o cara de cima ou de baixo, você ainda tem que fazer a diferença desse cara com o próximo, tá? Esse aqui diz só de 1, certo? Só do atual. E aí, se eu chamar esse cara aqui de D1, D maiúsculo, tá? Eu quero saber D2 menos D1, certo? Só para ficar mais simples. Cadê meu mouse, cara? Meu mouse está muito pequeno. E aí é que entra aqui a mágica, né? Fazendo de forma simplificada, tá? Quando você fazer D1 menos D2, certo? Vai chegar as duas equações vão chegar parecidas. Essa parte constante, por isso que eu digo que ela não importa, ela vai ser eliminada, né? Porque se você tem x mais c, né? x1 mais c menos x2 mais c, esse c não importa, né? Você vai ser, como é uma constante, vai ser cortado fora. Mas essa parte aqui depende do pixel, né? Por isso que essa parte aqui eu estou preservando, né? Ó. Essa parte aqui depende do pixel, né? Que é o pixel X e o pixel Y, né? E aí tem dois casos, né? Possíveis. Ou você mantém... Aliás, para o X é sempre a mesma coisa, né? Para o próximo pixel, D2, seria PX mais 1 menos PX, né? Tá? Só que para o caso do Y, não. O caso do Y pode ser tanto PY mais 1 menos PY, como pode ser manter a mesma coisa, né? PY menos PY. Tá? E aí, nesse caso aqui, se você não mudar a altura do pixel, você só precisa, quer dizer que a diferença, né, de erro, de distâncias, né? É só 2y, mas se mudar a altura, a diferença é 2dy menos 2dx. Certo? Eu fiz aqui bem resumido, tá? Tentei fazer, eu sei que ficou um pouco complexo, mas também foi para tentar fazer o mais resumido possível, só para vocês pegarem da onde é que surge aqueles números do Bresnan, tá? Mas quem quiser, eu coloquei também nos slides que eu vou passar para vocês, tem a derivação completa do algoritmo, tá? Vocês podem assistir a uma aula de 50 minutos de um professor indiano, e ele mostra todos esses passos que eu mostrei, mas mostra algo a mais, né? Vamos dizer assim. Como é que elimina o B, né? Sem precisar considerar que o B é 0, por exemplo, né? Ou então, como é que faz essa subtração de D2 menos D1 passo a passo, né? Se você não está acreditando que vai chegar nisso daqui que eu acabei de escrever, ele mostra passo a passo para você, tá? Mas eu quero só que vocês, por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero saber eu quero que vocês entendam onde é que vem esses números, tá? Então, se você tem um negócio, né? O ponto inicial vai ser definido por 2 vezes dy menos dx, e aí para eu saber como é que isso aí progride, a linha progride, você vai analisar justamente se D2 continua, se é positivo ou negativo, certo? Não é bem parecido, né? Que a gente fez aqui, ó. Isso aqui eu disse que estava mais próximo de D1, então teria que ir para baixo, né? Esse aqui está mais próximo de D2, teria que ir para cima, né? Isso aqui é quando você faz a segunda derivada, isso aqui é como se estivesse fazendo a segunda derivada, né? Eu estou analisando como é que essa variação está mudando, porque eu não quero ver só
só pontualmente quem está mais próximo de ver. Eu quero também analisar como é que isso progride, né, ao longo do tempo, de forma a diminuir o erro, né? Certo? Deixar o mais próximo possível a sua representação da reta real. E aí, você usando a segunda derivada, você consegue progredir, mas a ideia continua sendo a mesma, certo? Se essa diferença aqui for maior do que zero, quer dizer que ele vai estar mais próximo do cara de cima, né? Vai alterar a altura, do mesmo jeito que a gente fez aqui, certo? Não mudou, certo? O próximo, se for maior do que zero, apesar de estar fazendo a segunda derivada aqui, isso aqui continua valendo, tá? Quando estiver mais próximo do que zero, não altera a altura, perdão, quanto maior que zero, altera a altura, e quando não for menor ou igual a zero, não altera a altura, tá? Eu fiz certo, fiz, né? Aqui, tá ok, né? D1, eu chamei D1 de quem? D1 foi o PY, né? Uhum. PY, tá certo. Aparentemente tá certo. Uhum. Certo? E aí agora a gente pode vir finalmente para o algoritmo de Bresnan, certo? Então, se a gente olhar o algoritmo de Bresnan, ó, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é calcular, né, esse dx, dy, que eu acabei de mostrar para vocês, né? O x inicial, que é o x0, e o x final, que é esse x1, certo? x1 menos x0, y1 menos y0. Isso para uma reta crescente, tá? Assumindo esse caso aqui. E aí a posição inicial, o meu erro inicial, é justamente dado por 2 vezes dy menos dx, tá? Começa com y, o y inicial vai ser o y0, tá? E o x inicial vai ser o x0. Eu coloquei aqui o código até em Python, tá? Para vocês já. For x in range, de x0 até x1 mais 1, você não... Eu não sei se já se lembra aqui de Python que eu falei, né? Quando você coloca... Quando você faz esse comando range, que vai do x0 ao x1, ele não chega no x1, né? Ele sempre cai um anterior. Por isso que você tem que fazer esse mais 1 para poder pegar o x1, tá? Se fosse x0 fosse 1 e x1 fosse 3, ele só ia imprimir o 1 e o 2. Então, para poder pegar o 3, eu tenho que fazer de x0, tá? De x1 a 3, né? Eu tenho que fazer de x1 range de x de 1 a 4. Certo? Que aí vai pegar 1, 2, 3, tá? Por isso faz esse mais 1. Isso é um detalhe do Python, né? Aí desenha o xy, a posição que ele está inicial, que é x0, y0, né? E aí vê o valor de D, né? Ó. Se o D for maior do que zero, certo? Quer dizer que eu estou mais próximo do teto do que da parte de baixo. Você vai incrementar o y em mais 1, vai subtrair, ó, de 2 vezes dx e vai somar 2dy, tá vendo? Tudo bem que não está na mesma linha, né? Mas para ficar... É aquele 2dy menos 2dx, tá? Quando for maior do que zero. E quando for menor ou igual a zero, ele vai ignorar isso, né? E só vai pegar 2dy, certo? Vamos ver se dá certo, né? Na prática. Vou fazer aqui na mão, né? O algoritmo. Salvar isso aqui com... Acho que eu vou distribuir isso aqui para vocês, tá? Depois. Então, isso quer dizer o quê? Em vez de fazer aquele 3 por 4, né? Do jeito que a gente fez, quem seria o meu D inicial? O meu D inicial seria 2 vezes y, que é 6, né? Que é 2 vezes 3, né? Menos x, que é 4, né? Então, isso aí dá 6 menos 4, dá 2, não é isso? 6 menos 4, 2, né? Eu marquei o meu ponto inicial, que ele começou lá embaixo, né? Aqui embaixo. A gente vai ter que fazer isso quantas vezes? 1, 2, 3, só 3 vezes, né? Então, deixa eu só fazer aqui primeiro para a gente ver, né? 2 quer dizer que o 2 vai ser maior do que 0, né? O D vai ser maior do que 0. Sendo o D maior do que 0, ele vai incrementar o Y em 1, né? Vai subtrair da próxima, né? Vai subtrair 2 vezes dx, né? Então vai ficar 2 menos
2 vezes 4, né? 8. Vai dar menos 6, né? E vai somar, né? Mais 2 vezes 3, né? Ele vai somar 2 vezes 3, perdão. 2 vezes 3 e vai subtrair 2 vezes 4, né? Certo? Ok? E aí isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6, 8, menos 8, 0, né? Certo? Depois, 0 não é maior do que 0, né? Então ele vai somar só 2dy, né? 2dy é 2 vezes 3, né? Certo? E aí vai dar 6 de novo. 6 de novo tem que incrementar. Certo? Só são 3 vezes, né? São 3 pixels que a gente preencheria, né? Começando do 1, né? É só 2, né? Na prática, mas só para fazer um pouquinho mais. Então, se eu comecei desse cara, 2 é maior do que 0, então ele vai para cima, né? Faz y mais 1. Depois dá 0, 0 não é maior do que 0, você pega o próximo. E aí a última, né? Que deu 6, 6 é maior do que 0, você vai para cima, certo? Sem usar a questão de meio, né? Ver se está acima de meio, abaixo de meio, subtrai 1, subtrai 2, nada disso, né? Só fazendo essa questãozinha do 2 vezes dy, né? Inicial 2 vezes dy menos dx. E aí toda vez você vai estar somando 2dy, sendo que quando d for maior do que 0, você subtrai 2 vezes dx. Esse é o algoritmo de Bresnan, sabe? Deu para entender? Foi muito rápido? É bem simples, tá? O algoritmo de Bresnan. Tem alguma dúvida? Não. Deu para entender a execução passo a passo. Obrigado. Ok. Certo? Então, a ponto inicial é isso, né? 2 vezes dy menos dx. E aí você vai toda vez, né? Na prática, toda vez você está somando o 2 vezes dy, né? Porque o dy não faz parte aqui do if, não, tá? Lembrando a questão de comando for, esse 2dy não faz parte desse y. Só o menos 2dx que depende, né? Se o d for maior do que 0, como você vai subir, né? Você tem que subtrair o menos 2dx. E se não for, você só faz somar com 2dy mesmo. E aí ele vai sempre pintar o próximo pixel, né? Certo? Lembrando que inicialmente ele vai pintar o x0 e y0, que é esse cara, né? Aí ele viu, deu 2, né, inicialmente. Aí 2 é maior do que 0, isso é igual a mais 1, né? Faz aqueles cálculos. Aí aqui que ele vai pintar esse cara aqui, né? Depois. Agora, o problema é que esse algoritmo que eu acabei de fazer, de mostrar para vocês, ele só funciona, esse específico da página passada, ele só funciona quando a reta está crescendo e para esse quadrante aqui, certo? Quadrante octante, né? Na verdade, octante 0. Quando dx é maior do que dy, tá vendo? Porque, na verdade, no espaço 2D, você tem 8 octantes, né? E nas regiões que o dx é maior do que dy, são só essas 4 aqui, tá? Aqui são regiões que o dy é maior do que o dx. E na reta, professor, na diagonal, o dy é igual ao dx, que é a tangente 1, né? Mas aí nesse caso é trivial, tá? Porque nesse caso basta você pegar sempre o x mais 1, né? Como os dois estão progredindo na mesma, e o Bresnan também vai chegar nessa mesma conclusão, tá? Se você rodar o Bresnan, não se preocupe. Como os dois estão progredindo na mesma intensidade, então sempre você tem que adicionar x e sempre tem que adicionar y, certo? Então é sempre mais 1, né? Começa 0, 0, vai ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Se for decrescendo, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, menos 4, menos 4. Se for aquele cara ali, aí vai ser mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, né? Ou então menos 3, mais 3, menos 4, mais 4, dependendo da direção, certo? Então é trivial, certo? Porque você sabe como a variação nos dois sentidos é a mesma, então os dois têm que ser incrementados ou decrementados, respectivamente. Certo? Dependendo do quadrante que você está, né? Conforme o x cresce,
certo? Porque aí, isso aí é uma definição que você tem que fazer quando o Breslin está... Você vai definir o seu Breslin. No caso aqui, eu sempre vou considerar que eu estou desenhando linhas da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita, o x está sempre crescendo, tá? Então, veja que o x vai ser sempre positivo. Mesmo que eu esteja bem aqui, ó, menos 5, né? E aqui é menos 3 menos menos 5, vai dar 2, né? E aqui, né? Lógico, né? 5 menos 3 vai dar 2 também, certo? Então, sempre vai ser o seu dx, sempre vai ser positivo, vai ser maior do que y, certo? Assumindo da esquerda para a direita, certo? Não se precisa preocupar com isso. Agora, o caso de y, você precisa, né? Porque se ele estiver nesse quadrante, ele está crescendo, mas se ele estiver nesse quadrante, ele está decrescendo. Quer dizer que eu não vou somar mais um, né, lá no pixel, né? Nesse cara aqui, eu não vou somar mais um. Ele pode ser menos um, né, também, certo? E mais do que isso, dy pode ser negativo, né? Também. Diferentemente do dx, né? Porque, ó, conforme está decrescendo aqui, certo? O que vai acontecer? O valor maior, o valor final, vai ser menos 5, né? Aí, menos 5, menos, sei lá, 2, vai dar o quê? Vai dar menos 3, né? Quando está decrescendo, certo? Aqui também, ó, como vai estar decrescendo esse quadrante, né? Ele começa, de repente, no 5, termina no 2, né? Então, 2 menos 5, ó, vai dar menos 3, certo? A única hora que o y vai ser positivo é nesse cara aqui, né? Na verdade, o algoritmo funciona para esses dois quadrantes, né? E aqui o y está sempre crescendo, né? O y cresce, conforme o x está aumentando, o y está crescendo. Então, funciona nesses dois quadrantes, o algoritmo da página passada, né? Mas eu quero que funcione também nesses dois, né? Quando o y está decrescendo. E aí é só fazer uma alteraçãozinha simples, tá? Mais ou menos, no algoritmo. Primeiro, você tem que ver se o y final é maior do que o y inicial, certo? Se ele for maior, isso aqui, não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de construção, mas se não, é bom vocês começarem a se familiarizar, que isso é comum, tá? Em programação. Você pode usar um teste booleano como parte de uma fórmula matemática, tá? Nesse caso aqui, y maior do que y0 vai dar 1 quando for verdadeiro e vai dar 0 quando for falso, tá? O que isso aqui está fazendo, essa variável passo, então? Quando o y final for maior do que y final, o y final for maior que o y inicial, isso aqui vai dar positivo, né? Vai dar 1. Aí 2 vezes 1 menos 1 vai dar 1, né? Quer dizer que eu estou crescendo o meu y, certo? Se meu y final é maior do que o meu y inicial, eu estou crescendo o y, então eu tenho que incrementar, o meu passo vai ser positivo, vai ser 1, né? Mas se não for verdade, se estiver decrementando, né? Então, nesse caso, y1 menos o y final vai ser menor que o y inicial. Então, eu estou decrementando isso, eu estou descendo a minha reta, né? Esse cara aqui vai ser 0, aí 2 vezes 0 é 0, menos 1, o passo vai ser menos 1, entenderam? Então, tudo isso aqui está fazendo é comparando se o y final, na prática, né, o que você está fazendo, se o y final for maior do que y inicial, você define como passo 1, e se não for verdade, vai ser passo menos 1, certo? Aí eu calculo dx, não precisa fazer nada, né? Dx continua a mesma coisa, só que é o dy, ó, como ele pode ser negativo, né? Se o y final for menor do que o y inicial, a gente multiplica por passo, né? E aí o passo negativo, né? Menos 1, dy vai ficar positivo de novo, certo? Só esse ajustezinho que você tem. Aí o resto do algoritmo é a mesma coisa, certo? Só são essas duas modificações que você tem que fazer. Verificar se o passo vai ser mais 1 ou menos 1. E aí, se você quiser, poderia fazer isso de outra maneira, certo? Você poderia usar um módulo de dy, né? Também pode fazer, se você quiser, se achar mais fácil. Você pode fazer módulo dy. E alguns algoritmos fazem até um if, né? Em vez de fazer desse jeito que eu fiz com o passo, faz um if. Aí, se o y final for maior do que o y inicial, faz passo igual a menos 1, ou então passo igual a 1. Também pode fazer isso, tá? Só que eu acho que isso aí deixaria o nosso algoritmo um pouquinho maior, né? Eu queria deixar um pouco mais compacto no slide. Além disso aí,
uma coisa aqui a mais que eu estou passando para vocês, né? Porque isso aí você encontra esse tipo de coisa, tá? Em códigos, né? Isso aí resolve para o X, tá? Para esses quatro quadrantes, octantes, perdão, em que o X é maior do que o Y. E para o Y, professor, para esses dois aqui, aí é trivial, tá? E aí é só você fazer uma outra função igualzinha a essa, desenha a linha, isso aí é desenha a linha X, né? Você faria desenha a linha Y, em que você inverte, tá? O X com Y, só trocar aí as variáveis, tá? Onde tiver X, você coloca Y, onde tiver Y, você coloca X, que vai dar a mesma coisa, certo? O algoritmo é exatamente a mesma coisa, só que é como se você estivesse invertendo os eixos de coordenada, tá? O que é Y vira X. Não, como se tivesse, não, você está fazendo isso. Você está mudando Y por X e o X por Y para poder continuar usando o Bresnan, tá? Então, Bresnan, na verdade, ele vai fazer, é a primeira coisa, o algoritmo geral de Bresnan, que desenha linhas em qualquer sentido, faz isso, certo? O dx é maior do que dy, se o dx é maior do que dy, você usa o desenho a linha x. Se o dy for maior do que dx, você usa o desenho a linha y, tá? E aí, esse é o mesmo algoritmo, certo? Para os dois, tá? A única diferença é que no desenho a linha y, o x vai estar trocado com y, tá? Esse é o algoritmo do Bresnan, tá? E ele consegue, né, desenhar qualquer tipo de segmento de reta, tá? Deixa eu ver que horas são. Tá chegando próximo. Enfim. Eu vou ver se eu coloco outras demonstrações. Mas aí, com isso, a ideia, qual é que seria, certo? Para desenhar um polígono com um Bresnan, certo? Você pega os triângulos, né? Nesse caso aqui, não teria nada para preencher, né? Isso aqui foi um caso base, né? Se você fizer só as arestas, só fazendo as arestas, eu já preencheria todo o triângulo, né? Aresta inferior, aresta superior e essa hipotenusa já preencheu todo o triângulo, não tem nada que fazer. Mas o que vai acontecer na prática, deixa eu ver, eu abri aqui, né? É que você vai ter algo desse tipo, certo? O Bresnan, ele faz um negócio desse tipo aqui, certo? Que é muito parecido com quem trabalha com pixel art, né? Ele cria esses segmentos de tamanho 2, dependendo se está mais próximo do eixo X, quando está no eixo X é um segmento único, né? Quando você começa a crescer, você tem 10 pixels, né? No segmento paralelo ao eixo X. Quando ele começa a crescer assim, primeiro vai criar dois segmentos de tamanho 5, depois que você cresce mais, vai começar a aparecer segmentos de tamanho 4, mais segmentos de tamanho 3, 2, até uma hora que fica 1, né, que seria lá na diagonal, né, que seria aquele negócio do caso 75 igualzinho, né, é esse caso aqui, ó. Quando x e o y tem a mesma variação, é isso aqui que acontece, fica todo mundo de segmento tamanho 1. Esse aqui já não é, porque tem essa variação aqui de tamanho 2, tá? E aí, conforme vai chegando próximo da base, deixa eu mostrar, né, aqui. Seria isso aqui, seria o caso base, por exemplo. Isso aqui é o que o Bresnan faz, tá? Só para vocês terem uma ideia. Depois, conforme vai crescendo, ele começa a dividir o segmento dessa maneira, certo? Depois, certo? O Bresnan faz mais ou menos isso aqui, né? Talvez. Mas o quarto seja melhor fazer até assim. Tá? Estou fazendo aqui no olhômetro, tá? Só para mostrar o que seria, o que ele está fazendo, né? Depois de um tempo ele começa a fazer isso aqui, certo? Ele vai fazendo, vai criando essas, como se fosse grupos de pixel igualmente espaçados, subindo, certo? Dependendo do grau que você está querendo desenhar. Mas eu não queria mostrar por causa disso, não. Eu queria mostrar no caso do triângulo, né? Se você tem um triângulo, no caso, desse jeito aqui, fazer o caso mais trivial, tá? E aí tá, não tem medo de errar. Mas poderia fazer até
tão grande, né, Rafael? Só para dar uma noção melhor. Nesse aqui seria aquele caso que é todo mundo igual, né? Dx é igual a dy, vai fazer essa reta aqui. Isso aqui é o que Bresnan pinta, tá? Porque no caso do Bresnan, quando não tem variação em y, né, vai ser zero, né? Então você vai sempre estar somando zero ali, né? 2 vezes zero menos qualquer variação em x, né? Vai dar um número negativo. Então vai ser sempre menor do que zero, né? Então ele vai sempre pintar essa linha. E quando é essa vertical, né? Aí troca, né? Não tem nenhuma variação em x, vai ser sempre zero. Ele faz essa linha aqui. Isso aqui é quando os dois têm a mesma variação, né? Ele faz essa reta. Bom, então faz de conta, você desenhou esse triângulo aqui, rasterizou ele, né? Falta pintar esses caras. E aí o que ele faz? Aí é aquele algoritmo lá que a gente viu da aula passada, né? Ele vai fazer a rasterização, né? Ó, vai percorrer essa reta, ele sabe que tem que pintar esse ponto, né? Pelo Bresnan, né? Que ele faz o Bresnan, né? Então ele sabe que tem que pintar esse ponto, ele faz o cálculo lá pelo Fragment Shader, né? Aí vem aqui, esses dois também são calculados pelo Fragment Shader. Aí chega aqui, ó, ele vê que tá faltando um, né? Ó. Ele pintou esse, mas ficou faltando esse cara. Aí o que ele faz? Ele faz a interpolação, né? Ele não tá no meio, então é metade da cor desse pixel com a cor desse pixel, certo? Aí ele pinta aqui. Ele vem para essa linha, encontrou esse pixel, ele precisa preencher esses caras, né? Então aqui seria, sei lá, 25%, ou melhor, 30%, 60%, tá? Aí depois aqui, aí seria 25, meio, 0,75, certo? Ele vai pegar as cores, né? As cores limite do triângulo e vai preencher entre elas usando interpolação, certo? E aí ele vai fazendo isso para todas as linhas, tá? Por isso que faz o scanline, né? Aí na interpolação ainda teria que usar ponto flutuante, né? Para as cores, né? Mas não na geometria, né? Na verdade, não, né? Você pode até, enfim, para você não usar ponto flutuante nas cores, o que você poderia fazer? Você poderia criar uma tabela de cores, né? Dizendo 25, porque na verdade, né, as cores de forma, quando você trabalha com byte, né, varia de 0 a 255 cada canal, né? Canal de cores são 8 bits, tá? Então varia de 0 a 255, são 256 cores possíveis. 0 é preto, 255 é a intensidade máxima. Então, você poderia fazer um mapeamento, sempre for 25, você poderia ter um mapeamento, né? Sempre que você quiser fazer uma interpolação de 25%, já mapeia para, sei lá, 40%, certo? Que aí você não estaria fazendo cálculo de ponto flutuante nenhum. Você teria só uma tabela, que aí pega qual o valor, gera um hash, que te dá qual o valor exato da cor que você precisa, do canal de cor que você precisa usar, tá? Isso é mais rápido, tá? Do que fazer o cálculo. Para ter ideia, isso é mais rápido do que fazer o cálculo, né, de interpolação. Por isso que isso é chamado de tabela de lookup, né? Isso no dicionáriozinho, né? Isso também é comum fazer, certo? Tem imagens que reduzem o tamanho fazendo quantização de cores por método similar, tá? Então você percorreria aqui linhas a linhas, sabendo que eu sei que esses dois caras estão dentro, fazem parte da borda do triângulo, né? Então tem que pintar quem está dentro, certo? E assim você preencheria todo o seu triângulo, tá? Isso é como você utilizaria o algoritmo de Bresnan para fazer rasterização. Eu espero que tenha ficado claro, né? A gente ficou quase toda a aula de hoje só para falar do Bresnan, né? Também a importância dele. Mas ele não é o único jeito, tá, de fazer. Existem outros meios, tá? Porque o Bresnan, ele faria tipo aquela questão da amostra mínima, né? O mínimo para você desenhar uma reta, o mínimo para você desenhar um triângulo, né? Só que aí você pode querer fazer uma coisa, você pode também fazer por área, né? Que aí, nesse caso, para fazer a amostragem por área, que é a nossa última ideia, e o DirectX, por exemplo, usa, né? Você poderia, já que você está usando sempre triângulos, né? Ou então uma figura poligonal
que tem uma daquelas fórmulas, né, que a gente já passou para vocês, de interpolação, você poderia usar elas para definir que pontos estão dentro do triângulo, certo? E aí fazer aquela mesma coisa que eu fiz no início da aula para vocês, tá? Esse ponto está dentro do triângulo, pinta, certo? Quando eu falei aqui no início dessa aula de segunda-feira, né? Se esse ponto está dentro do triângulo pinta, na verdade o que eu estava fazendo é aquela interpolação, né? Usando aquele algoritmo que tem gente que usa na verdade, o tradicional não é usar aquela interpolação que eu mostrei para vocês, é usar a interpolação baricêntrica, que é pior ainda, porque a interpolação baricêntrica ela calcula a área, né? Você tem que calcular a área proporcional em relação aos 3 pontos para poder encontrar os coeficientes, né? Um cálculo mais pesado, tá? Que calcular a área, né? Você vai ter que calcular as 3, como aquele ponto divide os 3 triângulos, divide o triângulo, né? Passando uma reta aqui, ó, né? Esse ponto aqui passando uma reta perpendicular para cá, uma reta perpendicular para cá, uma reta perpendicular, ou então, tô na dúvida se é uma reta perpendicular, uma reta unindo os vértices, tá? Mas seja como for, vai dividir em 3 regiões, tá? E essa área das 3 regiões, eu posso ver depois exatamente para vocês, que agora não estou lembrando. A área dessas 3 regiões, a partir de um ponto qualquer do triângulo, você pode dividir ele em 3 partes, certo? E aí, calculando a área dessas 3 partes, você consegue encontrar quem é o U, V e o W, né? Daquela equação para quando você faz coordenadas baricêntricas, que aí sim faria daquele jeito. U vezes P1 mais V vezes P2 mais W vezes P3, sendo que U mais V mais W dá 1, certo? Isso aí é usando coordenadas baricêntricas, mas tem que calcular a área, né? Que eu não quis mostrar isso para vocês, porque justamente é um cálculo mais complicado. Mas tem gente que faz isso, tá? Só que, como vocês podem imaginar, é muito mais lento do que usar Bresnan, né? Então, para que você está mostrando isso? Eu estou mostrando isso porque também tem outra ideia de fazer a amostragem por área, em vez de considerar o polígono, é você fazer uma coisa chamada superamostragem, tá? Que aí o que é a superamostragem? A superamostragem é quando você pega o pixel e divide em subpixels, tá? São pixels que não existem, né, na tela do computador. Voltando aqui para aquele nosso caso inicial, se isso aqui é a coordenada geométrica, isso aqui é um quadrado de unidade 1, um quadrado de lado 1, centrado naquela minha coordenada geométrica que eu preciso rasteirizar, certo? Isso aqui é um pixel da tela do computador, da imagem, né, que eu estou querendo gerar. Esses mini quadradinhos aqui são chamados de subpixels, tá? Bem-vindo ao mundo dos subpixels. E você pode criar quantos subpixels você quiser, tá? Por que é interessante? Porque isso aí eu estou aumentando, é aquela história, eu estou aumentando a quantidade de pontos na minha tela, certo? Por isso que é chamado de superamostragem. Estou pegando mais pontos do que o mínimo para representar. Tem outras maneiras de fazer isso, tá? O algoritmo de Shaolin, sei lá, né? Acho que é Shaolin, né? Shaolin, né? Shaolin 1. O Shaolin 1 também tem uma ideiazinha de fazer. Ele não faz superamostragem, mas ele também pega mais pixels do que o mínimo necessário. O Bresnan, ele pega no mínimo, tá? No mínimo necessário para desenhar uma reta e, no caso, por consequência, um triângulo, um polígono qualquer. Certo? Mas aí com superamostragem, você fazendo subdivisão de pixels, o que já dá para pensar em outras maneiras, né? Olha, em vez de pintar só esse pixel aqui que está pronto, que tem a maior parte, né, do meu ponto geométrico, que contém ele, certo? Eu posso pintar ele proporcional à quantidade de subpixels que ele ocupa, certo? Então, nesse caso aqui, ó, ele está ocupando quantos? Ó? 1, 2, a grosso modo, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tem 9 pixels que ele ocupa aqui, tá? 9 em relação a 25, né? Então, 9 sobre 25 e pintar, isso aí eu uso como uma fração para pintar uma cor, a cor dele, né? Seja lá qual for, esse pixel com 9,25, tá? Esse outro cara aqui, de repente, é 4, né?
4,25, então também pinta esse pixel, só que agora numa intensidade 4/25 da cor dele, certo? E aqui tem o que? Sei lá, 6, dá certo? 6, 6, 12, com 4, 16, 9, 25, dá certinho, então. Então aqui é 6 pixels, 6 pixels, 4 pixels, 9 pixels, né? Então, se a cor dele for vermelho, né, para simplificar a nossa vida, eu pegaria 6/25 vezes 255, né, que é o máximo do vermelho. O resto é 000, né, vermelho 255, 000. Então, aqui seria 6/25 vezes 255. A cor desse pixel seria 4/25 vezes 255. A cor desse pixel seria 6/25, 255. E a cor desse cara seria 9/25 dividido por 259, dividido por 25 vezes 255, tá? Porque eu estou fazendo isso porque aqui é 9 pixels, 6 pixels, 6 subpixels, perdão, 6 subpixels, 6 subpixels, 4 subpixels e 9 subpixels. Entenderam a ideia da superamostragem? Eu vou pintar mais pixels, mas eu vou distribuir as cores, né? Veja que para representar só um pixel eu pintei 4. Mas eu não pintei daquela de maneira ingênua que eu falei, né, antigamente para vocês, de dividir a cor igualmente por 4. Não. Eu divido de acordo com a proporção que ele ocupa em relação aos subpixels, certo? Isso vai dar um efeito bem mais realista, tá? Chamar de superamostragem. Isso aqui também, esse outro slide dá uma ideia melhor disso para você, se você ainda não entendeu. Se eu tenho um triângulo menor do que um pixel, né, ó, certo? E você está querendo, e ele de repente é um pixel, é um triângulo vermelho, o que vai acontecer? E eu tenho esses 2 pixels aqui, quando ele está completamente inserido, esse pixel vai ser pintado de vermelho, né? Nesse caso, mesmo estando próximo da borda, esse cara continua sendo pintado de vermelho. Quando ele chega nesse caso aqui, que ele está nos 2 pixels, você poderia pegar o vermelho e distribuir igualmente entre os 2 pixels, né? Que é aquele caso ingênuo que eu falei para vocês, né? Já que ele está ocupando 2 pixels, coloca 128 de um lado e 127 do outro, né? Por exemplo. E aí, quando chega aqui nesses casos, embaixo volta de novo, né? Ficar tudo vermelho, né? Usando subpixels, você pode fazer um negocinho melhor, né? Já que eu dividi em subpixels, né? Eu posso ver quantos pixels ele está ocupando aqui e pintar a cor proporcional, né? Sendo que aqui no caso, né, ele está ocupando ainda a mesma quantidade de pixels, né? Aqui ele continua ocupando a mesma quantidade de pixels, desse para cá. Talvez quem fez essas linhas fui eu, né? No livro, infelizmente, ele esqueceu de desenhar, né? Então, não sei qual foi. Dependendo do tamanho do seu subpixel, isso aqui vai dar diferente, tá? E no caso dele, deu. E veio que tem uma corzinha diferente, né? E aqui também vai dar, né? Porque agora você tem uma quantidade de pixels. A quantidade de pixels que ficou no primeiro pixel é diferente da quantidade de pixels. Isso aí é só um problema da figura, tá? Depois eu acho que eu vou substituir essa figura, provavelmente, para ver se fica mais claro, que é a figura do livro. Ah, sim, um detalhe, né? Porque tem algumas figuras que eu coloco nos meus slides que estão sem referência, né? As figuras que tem nos meus slides que estão sem referência, essas figuras foram todas pegadas do livro do Luiz Velho, tá? Essa figura é um exemplo delas. Só que tem algumas figuras que têm alguns problemas, como essa, né? Que era para estar um degradezinho de cor que não tá. Ou que existia, só que, enfim, imprimir colorido é sempre caro. Então ele foi imprimir preto e branco para deixar mais barato o livro, provavelmente, aí acabou perdendo algumas informações, né? Mas aqui era para ser um degradezinho. Eu vou depois tentar refazer essa figura para ficar melhor. E aí, conforme ele entra, né, também vai, de acordo com a posição do pixel, a cor vai mudar, tá? Ele pode, dependendo da posição do triângulo dentro do pixel, certo? Ele pode estar ocupando mais ou menos subpixels, né? Eu espero que vocês já tenham pegado isso, né? Dependendo da posição do triângulo, usando aquela mesma ideia, tá? Pegando o centro do subpixel e ver se o centro do subpixel está dentro ou não do triângulo, tá? Em vez de pegar agora o centro do pixel, já que você está usando o subpixel, pegaria o centro do subpixel para ver se ele está dentro ou não do triângulo. Então, mesmo o triângulo não mudando de tamanho,
conforme ele se mexe dentro do pixel, pode dar uma cor diferente, né? Porque vai ter caras que vão estar dentro, o centroide do subpixel pode acabar ficando fora ou dentro do triângulo, né? Certo? Essa é a ideia da superamostragem, tá? Isso aqui é a chamada função de Haar, que eu já falei para vocês, né? Deixa eu ver se dá tempo de a gente acabar os slides ou não. Acho que dá. Ver quantas funções tem ainda. Três, quatro. Acho que dá. Talvez eu pegue um pouquinho no final. Eu também a gente já começou essa aula um pouquinho depois, né? Quem for sair, certo? Você coloque o seu nome nos comentários, certo? Do chat para poder dar a sua presença. Mas eu vou terminar aqui para a gente terminar essa parte de rasterização, certo? E aí na semana que vem a gente falar sobre imagens, né? Que seria a quarta forma de usar matrizes. Certo? Então, isso aqui seria uma outra forma de você fazer essa rasterização, certo? A representação pontual seria, por exemplo, usando o Breslin, tá? Usando a amostragem mínima, né? Só que quando você faz uma representação de Ra, você pode, né, pegar mais pixels usando essa ideia de usar subpixels, né? Você subdivide cada região em N por N regiões, na verdade, em M por M subpixels, tá? N por M subpixels. Você lançaria um raio sobre cada uma das regiões do pixel, certo? Obteria a cor de cada... Isso aqui é o raycasting, tá? E realiza a média das cores para representar o pixel. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está dividindo em subpixels. Se lembra que naquele... É isso aqui para deixar talvez mais claro, esse cara aqui, né? Ó, não tem uma parte dele que não é pintada, né? Porque está fora, né? Considerando só o centro para saber se está dentro ou fora, ele faz isso daqui, né? Se eu considero subpixels, tu concorda que vai ter uma parte aqui que vai ter... Esse cara aqui, que não está sendo pintado, ele vai ter uma parte aqui, ó, dentro, né? Os centroides dos subpixels que vão aparecer aqui vão estar dentro do triângulo. Então, esse pixel vai ser pintado, né? Ele vai ser pintado proporcionalmente, né? Com a cor bem fraquinha, mas vai ser pintado. Esse cara aqui vai continuar sendo pintado, só que agora... E esse cara aqui também, né? Só que tem uma parte fora, né? Quer dizer que os centroides dos subpixels aqui não vão estar dentro do triângulo. Então, ele vai pintar, sei lá, 70% da cor dele, né? Certo? E aqui, vamos dizer que seja 30% da cor, né? Que ele vai pintar esse cara. Fazer isso vai resolver pintar esses caras aqui. Esse cara vai ser pintado, mas agora com uma cor diferente. Esse cara vai ser pintado com uma cor bem fraquinha. Esse cara vai continuar sendo pintado, só que agora com uma cor diferente. Esse cara vai ser pintado com uma cor bem fraquinha. Esse cara e esse cara, certo? Isso vai gerar um triângulo melhor, certo? Vai gerar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse efeito de blur, né? Aqui, esse efeito de blur é justamente porque o cara está usando subpixels, tá? Em que ele, em vez de ficar todo jagged, né? Isso aqui ficar todo como se fosse uma escada, né? Você consegue criar um efeito de anti-alias, tá? Esse aqui seria o anti-alias mais básico que tem, certo? Aí não tem anti-alias vezes 2, vezes 3, vezes 4, né? Seria você aplicar esse mesmo efeito mais de uma vez, né? Que você vê em jogos, né? 3A, né? Você está aplicando o mesmo anti-alias várias vezes. Que aí, conforme você aplica mais vezes blur, né? Isso aqui foi só uma vez, né? Que ele aplicou. Mas se você aplicar mais vezes, isso aqui fica mais parecido, tá? Ele está muito confundindo com preto ainda. Mas isso aqui vai ficar mais forte e ele vai começar a se espalhar. É como se a gente estivesse pegando, certo? Se fosse... Não sei se algum de vocês já trabalhou com tinta. E no Photoshop também tem uma função que é smudge. Acho que é smudge. Que você pega o dedo e você estivesse pegando o dedo e esfregando em cima da cor. É isso que a gente está fazendo, tá? Quando você usa subpixel, você está pegando o seu dedo e está esfregando ali na borda, certo? Ou então pegando a tinta e esfregando ali na borda para enganar, para não ficar um negócio assim tão reto, né? Não ficar tão quadriculado, né? No caso aqui. Certo?
Isso é um jeito, tá? Outro jeito também de fazer isso usando subpixels é chamar de amostragem estocástica, certo? Você faz a mesma ideia, você subdivide o pixel em subpixels, né? Essa daqui que eu falei de RAR é aquela inicial que eu falei para vocês, ver se o centroide está dentro ou não, tá? Se não ficou claro, é isso, tá? Ver se o centroide dos subpixels está dentro ou não para pintar proporcionalmente. Essa daqui, você pega ainda o centroide subpixel, só que agora você faz uma perturbação, coloca um ruído nele, tá? Por que é interessante colocar esse ruído? Um ruído pequeno, tá? Porque pode ter um cara que tá bem pertinho aqui, tá? O centroide do pixel está bem perto da aresta, né? E aí, como ele está muito perto, talvez seja interessante que ele ficasse dentro, né? Como é que você faz isso? Fazendo uma perturbaçãozinha nele, ele pode acabar caindo para dentro, tá? Ele também pode ir mais para fora, né? Mas em média, em geral, né? A expectativa é que pelo menos talvez a metade deles caia para dentro, certo? E isso aí já vai dar um efeito um pouquinho desses caras que estão próximos da borda, né? Os caras que estão longe da borda não vai fazer diferença nenhuma. Mas os caras que estão longe da borda, já vai aparecer, algum deles já vai cair dentro e vai dar um efeito melhor, tá? Vai gerar um anti-alias melhor, fazendo desse jeito, tá? A analítica, aí já é um pouquinho diferente, tá? A analítica, mas aí eu acho super complicado, assim. Complicado porque você vai fazer um cálculo muito grande, mas enfim, isso aí é um algoritmo que é citado, esses algoritmos todos que eu estou mostrando aqui para vocês, estão no livro do Luiz Velho, tá? Embora eu coloque outros algoritmos similares para quem quiser ler, né? Da NVIDIA, que faz coisa parecida, tá? E do outro é do Catmull, também tem um algoritmo parecido. Não é igual, mas é similar, né? Enfim, na amostragem analítica, você pegaria o pixel, certo? Aí você não pega mais divisão de subpixel, você pega qual a proporção da área que o triângulo ocupa. Alguém de vocês deve ter pensado nisso, né? E para que eu fazer essa história de subdivisão de pixel? Eu não posso simplesmente calcular que a área, né? Ó, eu não tenho esse pedaço aqui, eu faço a interseção. Olha como é mais complicado, né? A interseção do triângulo com esse quadrado não vai gerar esse trapézio? Certo? Esse trapézio aqui eu posso calcular a área. E desse triangulinho também, né? E eu posso usar isso para me dizer que, exatamente como no caso das coordenadas baricêntricas, eu posso usar as áreas, né? A área do triângulo que ele ocupa dentro desse quadrado para me dizer quanto eu devo pintar, qual a intensidade da cor que eu devo pintar ele. Funciona? Funciona. Beleza, massa. Só que é um cálculo violento, né? Geralmente em GPU você quer um que seja rápido, né? Por isso que a ideia de subpixels é melhor, né? Você pode, se você estiver muito lento, você pode gerar mais ou menos subpixels de acordo com a sua placa de vídeo, né? E eu gerei 1 milhão de subpixels. Ixi, ficou pesado. Então, vou gerar só 100, né? E aí você pode melhorar de acordo com e pode configurar, né? De acordo com a sua placa de vídeo. No caso, uma amostragem analítica, não, né? É sempre aquele pedaço ali de triângulo, você vai ter que fazer o cálculo de interseção e possivelmente, né? Nesse caso aqui, fazer até um recorte, né? Ó. Você recorta o polígono que intersecta com pixel do quadrado, né? Quadrado do pixel. Mas também tem que fazer em relação a outros polígonos, né? Porque pode ter mais de um triângulo ali, né? E se ali só tem um triângulo, né? E se tivesse outro triângulo, tivesse um quadrado atrás, né? Você ia ter que fazer a interseção de todos os polígonos que fazem parte daquele pixel. Depois ia ter que descartar os caras que estão atrás e pegar só os caras que estão à frente. Olha o trabalho, né? E aí depois ver qual pedacinho da área correspondente a cada polígono que pertence àquele pixel, né? Fazendo a relação, né? Proporção referente à área. É lógico que o somatório dos coeficientes todos vai ter que dar 1, certo? Que é a área completa, né? A somatória de cada um dos pedaços dos polígonos que compõem o pixel tem que dar 1, tem que dar a área do pixel, né? Que é 1 por 1, né? 1 vezes 1, né?
mas você teria que fazer um cálculo, né? Fazer a interseção de todos esses polígonos com esse pixel, depois ver quem está na frente e na trás, para poder finalmente calcular a média, né, das cores tudinho, né, para ver qual é a cor que aquele pixel vai receber, certo? Uma ideia melhor, certo? Que essa aqui é a amostragem analítica, né? É você usar uma coisa chamada A-Buffer, tá? O A-Buffer é o Area Average Buffer, tá? Você ainda usa a ideia dos subpixels, tá? Sendo qual é a diferença dessa para a base de RAR? A diferença da base de RAR é que você não precisa deixar... Você cria uma máscara de pixels, né? Que diz o que está dentro e o que está fora, certo? O que faz parte do seu objeto. Quais são os subpixels que fazem parte do seu objeto, certo? Nesse caso aqui tem esse pixel aqui, que é esse quadradinho, né? E aqui tem os subpixels dele. Eu crio uma máscara colocando, ó, 0, 0, 0 e 1, preenchendo com zeros e uns, colocando 1 aonde tem meu objeto, tá? Isso aqui é a máscara inicial, né? E não necessariamente isso vai me dizer, né? Isso, no mesmo caso do triângulo, subpixels, nem todos os subpixels vão estar pintados. Então, isso aqui já me dá uma proporção da área, né? Só que pode ter mais de um... Aí que está a diferença, né? Pode ter mais de um polígono lá dentro, né? Como esse caso, esse exemplo aqui ele colocou. Ó. Tem aqui... Eu nem sei que pedaço... Isso aqui pode ser um pedaço de um triângulo, pode ser um pedaço de um hexágono, a gente não sabe, né? Mas dentro do pixel, eu sei que tem essa situação aqui, ó. Tem um pedaço vermelho, tem um pedaço verde, tem um pedaço azul. Se eu tenho as máscaras referentes a cada um dos objetos, eu consigo fazer de certa maneira que eu consigo pintar, né? Cada parte referente ao meu objeto, ó, independente, certo? Eu sei que os pixels correspondentes a essa parte são esses caras aqui. Os pixels correspondentes, subpixels, né, perdão, correspondente a essa parte são esses três, e os subpixels correspondentes a essa parte são esses caras. Então, para combinar as três cores, né, agora eu posso só fazer, né, pegar aqui no caso, sei lá, 4, 7, 8, 8 de 16, né? Então, aqui é meio, vai ser a cor desse pixel inteira, vai ser metade de azul, aí 3, 16 de verde e 5, 16 de vermelho, certo? Para pintar. Ou seja, você não precisa fazer aquele teste de interseção, né? É um pouquinho diferente do A-Buffer, porque a base de RAR só considera um elemento, né? Com A-Buffer você pode considerar mais de um elemento ao mesmo tempo, né? Elementos diferentes, né? Polígonos diferentes, que pode estar em profundidades diferentes, né? Por exemplo, no caso aqui real, ó, o quadrado, né? Embora só esteja essa parte vermelha aqui, embora só esteja exibindo essa parte, ele é, na verdade, esse todo aqui, sabe? Seria esse todo... Isso aqui seria a parte do polígono que está dentro do pixel, né? Só que só essa partezinha aqui está sendo exibida, né? Certo? Usando a máscara, eu sei que esses caras aqui estão atrás. Quem está na frente é só esse cara aqui, certo? De novo, aqui, esse aqui seria o pedaço completo do polígono que está dentro do meu pixel, só que só esses caras aqui estão sendo exibidos, né? Usando a máscara, eu sei isso, certo? E a mesma coisa para esse último, né? Que nesse caso aqui coincidiu, né? E a parte que está sendo exibida é a mesma parte que tem interseção com o quadrado do pixel, certo? Mas aí, quando não tem correspondência, como no caso no vermelho e no verde, usar um A-Buffer, que é essas máscaras de bits, certo? Ajuda, certo? Fica mais fácil, né? Fica mais rápido, na verdade, fazer o cálculo, né? Em vez de usar uma base de barra. Mas é uma outra... Também dá para fazer usar de base de barra? Dá. Só que isso aqui fica mais simples, né? Aquela história. Estou usando mais simples, não. Mais rápido, né? Tá certo? E aí, com isso, a gente acaba, certo? A gente viu todas as ideias de rasterização, né? As principais, né? Digamos assim. O que eu quero que vocês saibam, né? Embora eu tenha mostrado sobre a amostragem, etc., eu queria que vocês tivessem uma ideia do que é superamostragem, né? Que é só dividir isso sobre subpixels, por subpixels, e ver se o centroide do subpixel está dentro, se é o mínimo, né?
o Bresenham, né? E esse nosso algoritmo aqui da amostragem por pontos, né? Seja por distância ou sendo vendo se o centroide do pixel está dentro ou não da nossa região que precisa ser desenhado, tá? É isso que eu quero que vocês peguem pelo menos isso, certo? Essa aula de rasterização. Os três os principais, né? O Bresenham, a amostragem por ponto. Então, essa ideia daqui da super amostragem, tá? Eu vou ver se eu melhoro essa figura depois. Também pode ser visto por essa aqui. Essa aqui, né? Eu acho melhor. Certo? Mas eu vou melhorar nessa figura. Tudo bem? Alguma dúvida? De dados geométricos, aula de hoje, como gerar, a partir de dados geométricos, gerar uma imagem, certo? Aquele processo de transformação. Tem várias maneiras de fazer isso, certo? E as pessoas ainda lançam maneiras de fazer isso. Você pode lançar, você pode fazer. O Ray Tracing, né, por exemplo, ele faz o quê? Ele pega, ele desenha uma matriz de pixels, aquele grid, né? Ele começa a partir dali, certo? Você pode fazer todo um objeto, usa aquelas várias matrizes, você pode ignorar tudo isso. Você pode fazer só uma matriz de pixels, um grid no seu espaço virtual, e lançar raios de luz a partir desse grid, e ver onde é que esse raio de luz reflete, né? Certo? Para você calcular a cor do pixel, né? Não sei se estou sendo claro, mas é só para você ter uma ideia assim por cima, né? Seria o caminho reverso da luz, certo? O correto seria você calcular a iluminação, que a gente fez até agora, é ver qual a luz que chega no nosso olho, né? Mas você pode fazer o caminho reverso também, né? Partindo do nosso olho, quais são os objetos que acertam, né, na cena, isso é chamado de Ray Tracing, tá? Então você faz a mesma coisa do Raycast, tá? Porque o Raycast, como você não faz, como a gente não vai fazer nenhum bounce, né? Não vai refletir em nada, você não precisa fazer essa reversão, né? Mas no Ray Tracing você faz. Você finge que os raios de luz estão partindo do seu olho e vê onde é que ele acerta na cena e pinta de acordo com cada pixel de acordo, tá? Isso aí seria uma outra forma de fazer rasterização. Além dessas que eu já fazia, né? Pegar a coordenada geométrica, ver por ponto, ver o algoritmo de Bresenham, né? Sim, eu não falei, né? Mas, por exemplo, aquele modelo que a gente viu já daquela nossa amiga Jess, né? A Jess, aquela japonesa, né? Que eu peguei na internet. Você lembra que ele é feito todo de triângulos, né? Então, quando eu faço a rasterização, né? Eu faço primeiro a rasterização de cada das linhas dela, né? Que vão com esses triângulos. E depois eu faço a interpolação das cores, né? Quando for fazer o scanline, né? Certo? Por isso que o Bresenham é importante. E aí, se você não falou, professor, que o DirectX usa a amostragem por área? Mas se você for ver como ele faz a amostragem por área, né? A área não se importa, está se importando com a área, né? Não se importa com a borda. Por causa disso, o DirectX tem alguns problemas, né? Que aí diz na documentação como é que ele trata, né? Mas como ele faz uma amostragem por área, isso aí gera, às vezes, problemas na hora de fazer rasterização entre dois triângulos, né? Certo? Porque pode ser que a borda seja desenhada duas vezes, né? Pode ser que a borda entre dois triângulos não seja desenhada, né? Porque você está fazendo a amostragem por área, né? Por isso que é melhor, por isso que é mais interessante usar um Bresenham, que aí você garante que as bordas, as fronteiras entre os triângulos estão todas sendo desenhadas, né? Certo? Eu esqueci de falar, isso é importante.